Olá, querido aluno, querida aluna do segundo período. Estamos aqui hoje para fazer uma revisão a respeito do tema constitucionalismo. Acompanhe pelos slides que nós já enviamos anteriormente para vocês e também hoje procurarei agregar algumas informações adicionais para tornar essa aula de revisão ainda mais interessante. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é constitucionalismo. Não há exatamente uma definição, um conceito 100% exato. Quando nós estudamos na doutrina, nós vamos ver conceituações distintas que guardam relação e são verdadeiras. De acordo com o professor André Ramos Tavares, ele apresenta uma série de conceituações que encontramos na doutrina e passamos agora a estudar essas conceituações. O primeiro conceito que o professor André nos traz é o constitucionalismo. Ele é um movimento político-social historicamente remoto que objetivava principalmente limitar o poder arbitrário. Aqui, meus amigos, isso guarda muita relação com o que aconteceu na Inglaterra, na Magna Carta de 1215 do rei João Sem Terra, em que os lordes, senhores feudais, chegaram até o rei e para que o rei continuasse governando sobre eles, era necessária uma limitação, porque o poder até então exercido pelos reis era de forma mais do que autoritária, era uma forma arbitrária, era uma forma absoluta em que o rei poderia fazer o que ele queria. E aí o constitucionalismo, ele veio exatamente com esse propósito de limitar esse poder arbitrário. Aqui nós vemos uma vinculação entre o constitucionalismo, por exemplo, com os direitos fundamentais. Exatamente foi esse o objetivo em que os senhores impuseram ao rei João Sem Terra a Magna Carta de 1215. Ainda, meus amigos, dentro do conceito, nós vamos ver aqui 4 conceitos. O outro conceito de constitucionalismo é um movimento de imposição de constituições escritas. Veja que o foco aqui é um foco positivista. É um foco positivista na conceituação do constitucionalismo. Eu repito, o constitucionalismo é um movimento de imposição de constituições escritas. Isso nos lembra muito as definições, as conceituações trazidas pelo grande jurista renomado Hans Kelsen, que focava exatamente na positivação das normas. E na pirâmide de Hans Kelsen, a Constituição estava no topo como lei maior e imposta, a qual todas as leis infraconstitucionais deveriam obedecer. Portanto, esse conceito de constitucionalismo vai dizer exatamente, guardar uma relação com o surgimento das constituições em um sentido formal, em um sentido moderno, que é a forma escrita, a forma positivada. O outro conceito de constitucionalismo o constitucionalismo é uma evolução histórico-constitucional de um determinado Estado. E é exatamente isto. Veja que quando nós olhamos, por exemplo, a nossa história brasileira, nós vamos ver que as 8 constituições que nós tivemos é uma sequência histórica, uma da outra, de acordo com as reivindicações do povo. Isso não é 100% pacífico. Nós temos algumas discordâncias. Há pessoas que entendem que nós tivemos uma ruptura entre, por exemplo, o Estado que havia antes dos militares e o Estado que surge depois dos militares. É diferente a Constituição de 1946 para a de 1967, assim como também a de 67 com a de 1969, é diferente com a entrada de 1988. Há uma mudança bem significativa, há uma ruptura. Mas será que realmente é uma ruptura total o que nós temos? Me parece mais que é uma evolução realmente histórica da Constituição. É claro que nessa evolução, nesse desenrolar histórico, há momentos em que nós vamos ter, como, por exemplo, em determinadas constituições, sobretudo nos períodos de regimes impostos,
supressão de determinados remédios constitucionais como mandado de segurança, ação popular. É claro que a gente tem, e logo em seguida, o regresso desses remédios constitucionais, mas isso não impede a análise que exatamente é o movimento histórico constitucional. E a última conceituação que o professor André nos traz, dentro de todos que nós vemos aí nos livros de direito constitucional, é o constitucionalismo. Ele indica, trata-se de uma indicação dos propósitos mais sensíveis, dos propósitos mais latentes e atuais, da função e da posição das constituições nas diversas sociedades. Exatamente isso nós verificamos também no nosso direito brasileiro. Exatamente porque o constitucionalismo brasileiro ele vai apontar o papel preponderante da Constituição na formação do Estado democrático do direito. Agora veja isso, meus amigos, que nós já estudamos sobre filosofia constitucional. E a filosofia constitucional faz parte do processo observado pelo Supremo Tribunal Federal como guardião da nossa Magna Carta, em que as decisões, as causas trazidas até o STF, a qual o STF se pronunciará uma decisão, nesse momento é adotada a filosofia constitucional, que analisa exatamente a história das constituições, o constitucionalismo e assim por diante. E nesse processo, a democracia é um instrumento que vai solucionar o conflito entre igualdade, entre liberdade, entre direitos, interesses coletivos. Então veja só como a democracia é um papel importante. Aqui, meus amigos, nós vemos então que o constitucionalismo guarda relação no Brasil exatamente com o Estado democrático de direito. Por isso, o constitucionalismo ele vai indicar os propósitos mais sensíveis, mais latentes da atualidade, seja sobre o aspecto da função, seja sobre o aspecto da posição das constituições. Certo? Então, em síntese, agora eu leio para vocês aquilo que o professor André nos traz. Trata-se de um movimento histórico, cultural, de natureza jurídica, política, filosófica e social, com vistas à limitação do poder, à supremacia da lei e à garantia dos direitos fundamentais, que levou à formação do Estado constitucional e também da Constituição em sentido jurídico moderno, a qual, na maioria dos países, é escrita e formal. Escrita pela positivação, formal por seguir os devidos trâmites legais para a elaboração da Constituição através do poder constituinte. É importante observar também, meus amigos, que o constitucionalismo, portanto, ele é estudado pelo direito constitucional. O direito constitucional, ele é o ramo do direito, é a ciência que vai estudar esse fenômeno do constitucionalismo. Algumas outras terminologias, alguns outros conceitos. E aí, por exemplo, eu lembro da lição do professor Canutilho. O professor Canutilho, grande jurista e grande professor, ele nos fala, olha, o constitucionalismo é uma técnica específica destinada a limitar o poder com fins garantidistas. A ideia é isso, trazer garantia e, no caso, as garantias fundamentais, principalmente. O professor, o doutrinador Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, eles vão falar assim, olha, o constitucionalismo é um movimento político, jurídico, ideológico que foi concebido e aperfeiçoado sobre a questão da ideia de estruturação racional do Estado e de limitação do exercício de seu poder, concretizada pela elaboração de um documento escrito destinado a representar sua lei fundamental e suprema. Só que isso, meus amigos, não se aplica no caso do Reino Unido. No Reino Unido, ali, o que é observado são os costumes. Os costumes que prevalecem ali na decisão
das normas, dos casos. Tá? E o último conceito é o conceito do professor Pedro Lenza. Esse doutrinador ele fala que o constitucionalismo ele nada mais é do que a limitação ao poder autoritário e de prevalência dos direitos fundamentais. Assim, finalizamos a questão da conceituação. O que nós percebemos e não há dúvidas é exatamente a relação entre constitucionalismo e Estado. Afinal de contas, o Estado ele é uma organização de um povo. Informa, né? A sociedade vai se organizando e formamos um Estado sobre um território determinado. E exatamente ali se exerce uma soberania e esse Estado também se compreende pelo processo de orientação que tem como finalidade atingir um conjunto de objetivos. Esse é o propósito da existência do Estado. Todo Estado ele vai ter uma Constituição. Todo Estado ele vai ter uma Constituição, claro que em um sentido amplo. Nesse sentido, a Constituição é exatamente uma forma de organização do Estado. E esse conceito ele não necessita da existência de um texto escrito. Não necessita. Nós conhecemos a Constituição no Brasil de forma positivada, de forma escrita, mas não necessariamente essa lei maior precisa ser escrita. Ela pode ser costumeira. Então não vai depender de normas escritas para que se exista essa organização estatal. Agora, é claro que para a gente ter a existência do Estado, nós precisamos do povo, nós precisamos da soberania, nós precisamos do território e da finalidade do agrupamento. Tá certo? Meus amigos, agora vamos lembrar o constitucionalismo sobre o aspecto histórico. Como que surgiu o constitucionalismo? Isso nós vamos ter uma sequência de apontamentos. Há doutrinadores que enxergam a existência do constitucionalismo desde o período da antiguidade. Desde a antiguidade, desde o primórdio em que o homem começa a se agrupar, ali algum propósito maior, alguma regra ali, e ali surge o constitucionalismo. Mas, de uma forma mais elaborada, o constitucionalismo ele vai surgir no final do século XVIII, com as chamadas revoluções liberais. E aí nós temos a Revolução Norte-Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789. E qual foi a contribuição dessas revoluções para o constitucionalismo? Anteriormente a estas revoluções, nós olhávamos o constitucionalismo como mais um movimento costumeiro. Era mais um movimento que se vivenciava com base nos costumes. Após o período das revoluções, nós vemos o estabelecimento da Constituição como suprema. A lei maior, a Magna Carta, o excelso diploma. Então, essa é a primeira contribuição das revoluções no que tange ao constitucionalismo. A Constituição ela foi colocada como suprema. Outra contribuição é a Constituição ela passou a ser escrita. Não somente isso, ela passou a seguir um determinado processo de elaboração. Então, com as revoluções, as constituições passaram a ser formais. E também as constituições passaram a ser rígidas. Isso, meus amigos, não impede que ela sofra algumas modificações, mas nós temos limitações, de acordo com aquela Constituição, que já não pode mais ser alterada por completo, as leis inferiores deverão obedecê-la. Portanto, isso trouxe uma maior estabilidade na questão do direito constitucional. E aí, meus amigos, eu falo
para vocês primeiro a respeito da Constituição Americana de 1787. Essa Constituição ela foi sintética, não é uma Constituição abordando todas as questões, ela sintetizou, de forma que limitou-se em estabelecer as regras, mas também, ao estabelecer essas regras, ela não entrou em questões específicas como economia, saúde e educação. Isso demonstra exatamente a preocupação com o garantismo judicial da Constituição, para que ela perdure. Já a Constituição Francesa, de 1791, ela vai ter como aspecto analítico. Exatamente porque ela não se limitou em estabelecer as regras do jogo, mas também ela teve a pretensão de participar diretamente de toda a dinâmica social, estabelecendo diretrizes para a educação, para a saúde e assim por diante. E aí, meus amigos, ao estudarmos a Constituição Francesa, nós percebemos que trata-se de uma Constituição com força normativa atuante. Eu falei aqui sobre a Magna Carta de 1215 e falei sobre a Constituição Americana de 1787 e sobre a Constituição Francesa de 1791. Por quê? Porque exatamente esse constitucionalismo antigo, o constitucionalismo antigo ele começa na Magna Carta de 1215 e a pergunta é: qual é a grande contribuição da Magna Carta de 1215? A queda do absolutismo. A grande contribuição da Magna Carta de 1215 é a queda do absolutismo. E o término desse constitucionalismo antigo, o marco final, o marco inicial, Magna Carta de 1215. E marco final, Constituição Americana de 1787 e Constituição Francesa de 1791, que vão inaugurar o constitucionalismo moderno. Ainda nesse constitucionalismo antigo, nós observamos uma contribuição muito grande, não só na queda do absolutismo, mas em outras áreas, como o surgimento da Magna Carta de 1215. Na Magna Carta de 1215, é claro que mudou muita coisa de 1215 até chegarmos agora, na atualidade, em 1988, na nossa Constituição Federal, mas nós observamos que, falando de contribuições da Magna Carta de 1215, que olhamos até hoje na nossa Constituição, de uma forma diferenciada, mas observamos essa evolução. Legalidade tributária, razoabilidade tributária, proporcionalidade da pena, desapropriação, a existência de um devido processo legal, são itens, questões que não existia garantivismo antes. Isso surgiu na Magna Carta de 1215. Ainda nessa questão de constitucionalismo antigo, nós tivemos também uma outra contribuição no constitucionalismo inglês antigo, que é Bill of Rights. Bill of Rights de 1689, que, enquanto a Magna Carta contribuiu principalmente com a queda do absolutismo, aqui na Bill of Rights nós vamos ter a contribuição no sentido da soberania. A soberania, que antes era exercida exclusivamente pelo rei, tudo era o rei, era o soberano, aqui ela migrou do rei para o parlamento. O parlamento que passou a ser soberano e não o rei. Então, qual é a grande contribuição da Bill of Rights? A transferência, a migração da soberania do rei para o parlamento. Vejam, lá em 1215, tudo que o rei fazia, ele podia fazer o que ele queria porque ele detinha o absolutismo. Ele começa a ter a derrocada do absolutismo então, em 1215. Perdurou em muitos países por muitos anos e séculos, mas começou ali. Em seguida,
nós temos em 1689 a transferência da soberania. Isso foi devido àquele caso envolvendo religião, em que nós tínhamos de um lado o rei Jaime II, rei católico, que queria impor a sua religião dentro da nação, e aí nós tínhamos os lords, o parlamento, todo revoltado, porque eles eram de outro segmento cristão, eles eram mais da ala protestante, e aí eles elaboram o Bill of Rights, autorizando inclusive a intervenção de Guilherme III, que era casado com Maria II, filha do Jaime II. E eles estavam na Holanda e veio essa autorização para eles passarem a governar, né? Adentrar, tomar a posse do poder na Inglaterra, exatamente pelo Bill of Rights. Então essa foi a grande contribuição do Bill of Rights, a migração da soberania do rei para o parlamento. Eu já falei para vocês que o constitucionalismo moderno ele vai surgir com a Constituição americana e a Constituição francesa. Mas, um pouquinho antes disso, nós já percebemos uma contribuição do constitucionalismo norte-americano. Daqui a pouco eu falo do constitucionalismo francês. A contribuição do constitucionalismo norte-americano, ela começa nos principais documentos. Eu escolho a Declaração da Virgínia, de 1776, que antecede, claro, a Constituição americana. E eu dou um destaque para vocês a respeito do artigo 2º. O artigo 2º fala assim: toda autoridade pertence ao povo e por consequência dele se emana. Aqui começou a surgir a consciência de que o poder advém do povo. A autoridade advém do povo. Isso em seguida ganha mais destaque e evolução na Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1776 e segue aí na Constituição dos Estados Unidos de 1787, que vai inaugurar o constitucionalismo moderno. E olha que lindo esse documento que vai inaugurar o constitucionalismo moderno, essa Constituição dos Estados Unidos. Olha, o preâmbulo fala: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, promover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos. E aí continua. Agora, meus amigos, eu falo com vocês a respeito do constitucionalismo francês. Veja que nós vamos ter o grande apogeu, isso vem do reflexo do iluminismo, nós temos o grande apogeu na Revolução Francesa em 1789. E desse processo todo de raciocínio, eu destaco o doutrinador, o pensador Emmanuel Joseph C.A.S., o qual vai elaborar uma obra que em português está escrito assim: o que é o terceiro estado? Nessa obra, vamos ter pela primeira vez esse constitucionalismo francês, trazendo para toda a história jurídica mundial, a distinção entre poder constituinte e poder constituído. Essa é a grande contribuição do constitucionalismo francês. A distinção surgiu aí entre poder constituinte e poder constituído. O poder constituinte, ele é exatamente o poder originário que pertence à nação, que traz a capacidade de criar de maneira autônoma e de maneira independente a Constituição escrita. E aí, meus amigos, nós vamos ter, portanto, na obra de C.S., a primeira menção ao poder constituinte. Espero que isso tenha ficado bem refrisado na mente de vocês. Teremos outros grandes exponenciais, outros grandes pensadores, estudiosos no constitucionalismo francês. Aqui, por exemplo, eu lembro vocês do estudo sobre
o Supremo Power, de John Locke, o qual ele vai falar assim, olha, a respeito do poder constituinte. O poder supremo ele vai ser conferido à sociedade ou à comunidade e não a qualquer soberano. E por meio do contrato social, lembra de Rousseau, o contrato social? O povo ele confere ao legislador poderes limitados e específicos, mas nunca arbitrários. E o último ponto sobre o Supremo Power, só um corpo político reunido no povo pode estabelecer a constituição política da sociedade. Há documentos históricos de grande contribuição do constitucionalismo francês, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e aí a gente poderia aqui ficar falando de todos os seus belos artigos, mas eu gostaria de deixar claro para vocês então que a grande contribuição do constitucionalismo francês é exatamente a distinção entre poder constituinte e poderes constituídos. Claro, meus amigos, que há outras particularidades, por exemplo, foi na França que Montesquieu contribuiu conosco com a repartição, a tripartite dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, o qual faz parte também da nossa Constituição. O constitucionalismo moderno, então, que segue depois do constitucionalismo histórico, que vai ter então esse constitucionalismo moderno origem a partir da Constituição Americana de 1787 e da Constituição Francesa de 1791, vai ter como destaque as constituições escritas, como um instrumento para conter qualquer arbítrio decorrente do poder. E aí, meus amigos, isso nada mais é do que uma deflagração durante o período iluminista. Lembra o iluminismo que veio trazer exatamente a razão? Por isso que iluminismo, razão, luz, né? Como contraposição ao período das trevas, que passa-se a questionar o absolutismo, o poder sem medidas da igreja, o poder sem medidas do Estado. E aí nós começamos a ver uma série de pensadores iluministas propondo a razão, afastar a religiosidade da lei, afastar outras interferências, deixar de lado o que é social, sociológico fica para lá, sociologia fica para lá, então, vamos estudar o direito como ciência. Começa aí esse movimento de constitucionalismo. E exatamente essa é a questão. Ele foi concretizado como uma contraposição ao absolutismo que até então imperava, por meio do qual vai se eleger dentro do povo alguém como representante, mas sem que o poder saia das mãos do povo. É isso que vem com o constitucionalismo moderno. A ideia de que o povo é o verdadeiro titular legítimo do poder. E aqui nós destacamos em um primeiro momento, na concepção do constitucionalismo liberal, marcado pelo liberalismo clássico, os seguintes valores: individualismo, abstencionismo estatal, ou seja, o Estado não podia interferir, valorização da propriedade privada, proteção do indivíduo. E exatamente essa perspectiva que, para se ter um exemplo, vai influenciar profundamente as constituições brasileiras de 1824 e de 1891. E aí nós começamos a entender agora o constitucionalismo brasileiro. Ele se insere já na primeira Constituição de 1824, seguindo essa busca para não interferência estatal, como reflexo do iluminismo. Isso nós carregamos com a vinda de Portugal. Portugal vivia essa influência do iluminismo, por consequência, trouxe isso para o Brasil. Não há tempo hábil nessa revisão de falarmos
ponto a ponto de cada uma de nossas constituições que nós tivemos no Brasil. Mas eu gostaria de lembrar a vocês a distinção entre Constituição promulgada e Constituição outorgada. A Constituição outorgada é aquela em que o chefe do executivo, o chefe do Estado ou o rei elabora uma Constituição e a impõe. Não há aqui exatamente um processo democrático de discussão. Portanto, ela é outorgada. Quando nós temos uma Constituição promulgada, ela é apreciada, discutida no Congresso Nacional, passando pela Câmara dos Deputados, pelos senadores. E aí, meus amigos, a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, ela deveria ter sido promulgada. Mas, devido a uma série de questões históricas, Dom Pedro I dissolveu o parlamento e ele outorgou a primeira Constituição. A primeira, só que, apesar dele ter outorgado, essa Constituição foi considerada um grande avanço naquela época. Ele trouxe muitos direitos e garantias para os brasileiros. Então não teve restrição nessa Constituição outorgada. Foi outorgada, mas não restringiu direitos. Pelo contrário, trouxe um avanço no reconhecimento de direitos. Essa foi a de 1824, que foi outorgada. Mas também nós temos a Constituição polaca de Getúlio Vargas, a Constituição de 1937, essa foi outorgada. Assim como também nós temos a Constituição de 1969, para quem assim considera ela como Constituição, ela foi outorgada. E aí já começa a perguntar, mas professor, é de 1967, já falamos dessa já. Agora, quais constituições nossas que foram promulgadas? Bom, a Constituição de 1891, da Primeira da República, ela foi promulgada. A Constituição de 1934, que vai durar apenas 3 anos, ela foi promulgada. Depois vem a de 37, do Getúlio Vargas, a polaca, que foi outorgada. A Constituição de 1946, ela foi promulgada também. A Constituição de 1988 também foi promulgada. Em relação à Constituição de 1967, do período militar, ela se autodeclara promulgada. Quando você olha a Constituição, ela está escrita promulgada. E ela seguiu parcialmente os trâmites de uma promulgação. Por quê? Não partiu a sua autoria da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Não partiu do Congresso Nacional a sua autoria. Na verdade, os militares, através do ministro da Justiça e outros juristas consultados, o ministro da Justiça da época, em 1967, ele elabora uma Constituição a qual entraria em vigor. Mas, devido ao questionamento não só pelo partido que era contrário, o partido de situação também, que apoiava os militares, também reclamou. Então nós temos o Arena e o MDB reclamando sobre esse procedimento. Então, o presidente envia essa Constituição já preparada, elaborada, para o Congresso Nacional. Ali, meus amigos, raríssimos artigos, poucas alterações nós tivemos. E veja que não teve a possibilidade de começar uma Constituição do zero, de discussão. Chegou o documento pronto. E havia uma pressão, porque existia a repressão de direitos naquela época, e isso é inegável. Para quem acha que teve ditadura ou não teve, aqui, meus amigos, uma coisa é certa, que houve repressão da democracia, houve no período militar. Então, formalmente, nós temos que foi de 1967, ela foi promulgada. Mas fica essa crítica, uma crítica não minha, mas de muitos, de que, embora ela se auto tenha proclamado promulgada, na verdade ela foi outorgada.
porque ela foi elaborada pelo Executivo e enviada para o Congresso e ali teve que se apreciar e votar a Constituição num todo, com poucas alterações. Tanto que a de 1969, para quem considera ela como Constituição, outros consideram que foi uma grande alteração antes de 67, foi otorgada. Então veja, na minha opinião, a de 1967, ela apenas se apelidou, se autoproclamou promulgada, mas ela foi otorgada sim. Então, essa é a grande observação que eu faço aí dentro do constitucionalismo, estudando as nossas constituições brasileiras. Meus amigos, portanto, os elementos de conceito ideal referente à Constituição no aspecto do constitucionalismo liberal engloba o seguinte: a Constituição ela deve ser um documento escrito, um documento que segue os trâmites formais, ela deve trazer a garantia das liberdades, prevendo os direitos civis, individuais e clássicos como vida, liberdade, segurança, propriedade, garantia da participação política do povo. Aqui os direitos políticos então fazem parte desse constitucionalismo liberal e também a limitação do poder, a separação dos poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, por meio de mecanismos constitucionais. Esses são os conceitos aí dentro do liberalismo. Agora, meus amigos, nós tivemos um probleminha. A quem interessou o liberalismo? Sobretudo interessou a burguesia. O iluminismo ele tinha um grande apoio da classe da burguesia, exatamente porque ele pregava, o iluminismo ele pregava a não interferência do Estado, lembra? Contra esse poder absoluto da igreja, do Estado, contra a monarquia absoluta, né? Foi assim. E aí, meus amigos, isso interessava para as relações comerciais, que o Estado não intervisse. E nós começamos a ter uma série de problemas, como, por exemplo, na Revolução Industrial, o desrespeito aos direitos dos trabalhadores, principalmente em relação às mulheres. Aliás, foi aí que surgiu o Dia das Mulheres, quando aquelas mulheres foram queimadas dentro da fábrica. Lembram-se disso? Então, foi exatamente essa concepção liberal de valorização do indivíduo, de afastamento do Estado, que acabou gerando uma concentração de renda, por um lado, e uma exclusão social, por outro. E isso fez com que o Estado ele passasse a ser interpelado, passasse a ser chamado novamente para intervir nas relações com a finalidade de evitar os abusos e de limitar o poder econômico. Veja, meus amigos, que no primeiro momento no iluminismo, o que se buscava era liberdade. Mas ali na frente percebeu que sem a interferência do Estado em certos momentos, o ser humano se sobrepunha ao outro. E aí o capitalismo girando, e a exploração da mão de obra barata, sem interferência, isso gerou uma série de desigualdades sociais. E aí percebeu-se que não bastava somente a liberdade. A felicidade, num primeiro momento, estava na liberdade. Depois percebeu-se que a felicidade ela está atrelada também à igualdade. Aqui, meus amigos, nós começamos a perceber, sabe aquele tripé da busca da felicidade? Igualdade, primeiro liberdade, depois igualdade e depois interesses coletivos. Esses três sempre vão entrar em conflitos, e o que soluciona isso? Exatamente a democracia na ferramenta da filosofia constitucional. Lembra? Estou puxando lá da matéria da frente nesse processo de revisão. Exatamente aí, meus amigos, que nós vemos a mudança do constitucionalismo. Nós percebemos agora a migração. Primeiro era o constitucionalismo histórico, depois o moderno, e agora nós chegamos
ao constitucionalismo contemporâneo, em que a gente percebe o totalitarismo constitucional, a evolução do dirigismo comunitário, um constitucionalismo globalizado, o surgimento de direitos de segunda e de terceira geração. Lembra aí, nesse contexto constitucionalismo contemporâneo, não vai ser só o de segunda geração, não. Não é só a interferência para constituir a igualdade. Lembre-se que a fraternidade, né, a solidariedade, vai surgir assim que acabam as guerras. E aí todos os estados destruídos pela questão das guerras, as fomes, ali começa a se discutir a terceira geração dos direitos. Olha, e por fim, meus amigos, agora já temos o constitucionalismo do futuro, que é o constitucionalismo do porvir, que vai exatamente consolidar os direitos da terceira dimensão, fraternidade e solidariedade, e de acordo com o doutrinador Roberto Drome, nós vemos ali embutidos alguns valores no constitucionalismo do futuro. Verdade, consenso, integração, universalidade, solidariedade, participação e continuidade. Isso faz parte. E aí a gente percebe isso nas constituições que estão surgindo, nas constituições mais modernas. A Constituição do Equador, de 2008, e a Constituição da Bolívia, de 2009, são exatamente o exemplo do constitucionalismo do porvir. Dá uma olhadinha lá. Leia, eu deixei para vocês no slide o preâmbulo e alguns artigos dessas constituições para vocês observarem exatamente os valores que estão ali integralizando. Tá? Dá uma olhadinha nessas duas constituições. Bom, agora vamos falar a respeito do neoconstitucionalismo. Até porque o neoconstitucionalismo, nós vamos estudar uma junção entre constitucionalismo norte-americano e constitucionalismo francês. E aí, o neoconstitucionalismo ou constitucionalismo pós-moderno ou pós-positivismo, ele vai trazer um desenvolvimento que começa no início agora do século XXI e vai buscar, além da limitação estatal, a eficácia da Constituição, para que o seu texto ele deixe de ter um caráter meramente retórico, passando a ser mais efetivo. A busca do neoconstitucionalismo é a efetividade da Constituição. Tá? Exatamente por causa da expectativa da concretização dos direitos fundamentais. Então, essa é a busca do neoconstitucionalismo. Trazer efetividade para a Constituição e, dessa forma, concretizar os direitos fundamentais. Aqui, meus amigos, eu trago para vocês as palavras do doutor Valber de Moura. Valber de Moura ele fala assim: o neoconstitucionalismo tem como uma de suas marcas a concretização das prestações materiais prometidas pela sociedade, servindo como ferramenta para a implantação de um Estado democrático, social e de direito. Ele, o neoconstitucionalismo, pode ser considerado como um movimento caudatário do pós-modernismo. Dentre suas principais características podem ser mencionados: positivação e concretização de um catálogo de direitos fundamentais, onipresença dos princípios e das regras, inovação hermenêutica, densificação da força normativa do Estado e desenvolvimento da justiça distributiva. Ora, meus amigos, resumindo, a expressão direito constitucional, enquanto organização estatal, ordem jurídica, nasce com um constitucionalismo e, portanto, significa limitação do poder e supremacia da lei, um Estado de Direito. E esse nome ele sugere de modo explícito a existência de uma Constituição. E essa Constituição, dentro do neoconstitucionalismo,
vai ser o centro do sistema. A norma jurídica vai ter um caráter de imperatividade e de superioridade. Nós vamos ter também uma carga valorativa e, inclusive, axiológica. A Constituição, o neoconstitucionalismo, ela tem uma eficácia irradiante em relação aos poderes e mesmo aos particulares, concretizando valores constitucionais e garantindo condições dignas mínimas. Parabéns, porque você que assistiu até aqui significa que você está se dedicando. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.